Tudo bem, pessoal? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos, nesta programação e hoje nós vamos conhecer a história da dona Juvita. A dona Juvita que acabou sendo acometida de um problema que milhões de pessoas ao redor do mundo têm enfrentado. Talvez o que vai ser falado, o que vai ser mostrado aqui hoje no programa, irá ajudar você também que tem enfrentado a mesma luta que a dona Juvita enfrentou. Eu quero aqui já inicialmente mostrar para você um trecho da história da dona Juvita. No final de 2021, dona Juvita começa a sentir algumas dores. Primeiro, dor na virilha, né? Depois começou aqui do lado, no quadril, né? Comecei a não andar, fiquei na cadeira de roda, já não pude fazer mais nada, só fiquei deitada, né? E se levantasse, tinha que ficar na cadeira de roda. Fui no médico, fiz as ressonâncias. Uma semana saiu o resultado, constatou que ela estava com 2 ossos trincados. Olha só, hein? Olha o que esta mulher enfrentou. Quantas dores, né? Nós imaginamos aqui, né? As dores que esta mulher ela teve. Então foi constatado que ela estava com o osso trincado. E o que a dona Juvita, né, enfrentou foi a chamada osteoporose. Muitas pessoas, como eu falei no começo do programa, milhões de pessoas têm enfrentado o mesmo problema. Os ossos ficam quebradiços. Então, as pessoas sentem muita dor, né, nos seus ossos. Você imagina, né, o sofrimento dessa mulher quando ela soube, né, a pessoa, até onde eu sei, ela teria que viver aí na dependência de remédios para o resto da vida. Mas, como eu mencionei, né, o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E sabe, aqui, né, nós já percebemos, né, a dona Juvita, ela comentando ali, a gente sabe que, né, já no início, a gente já sabe que é um testemunho de fé. Então, a gente já sabe o que o nosso Deus é capaz de fazer. Então, antes de nós já vermos o que Deus vai fazer, a gente já começa a imaginar, olha como aquilo que talvez para muitos não teria, né, não teria solução, né, a dona Juvita encontrou a solução, encontrou a cura no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero com você também compartilhar um pouquinho dessa reportagem. Presta atenção aqui no telão. A osteoporose é caracterizada pela perda de massa óssea aos poucos, enfraquecendo os ossos e deixando-os quebradiços. 2 milhões de casos são registrados por ano. A doença causa 200 mil mortes anualmente, segundo dados disponibilizados pelo governo. Menopausa, envelhecimento, excesso de álcool e fumo podem influenciar o surgimento da doença. A perda de massa óssea é capaz de provocar dor crônica, deformidade e perda da qualidade de vida. A enfermidade pode ser fatal, pois é uma doença silenciosa que não tem cura. Foi o que nós falamos, né? Aos olhos humanos, essa a enfermidade ela não tem cura, ou seja, a pessoa vai sofrendo até o final da sua vida. E você vê, falamos da questão dos ossos quebradiços, né? Na reportagem também mencionou sobre a questão do que pode acelerar, do que pode colaborar com que essa doença ela atinja o auge aí na vida das pessoas, né? Então, escuta aqui uma palavra bem rapidinho que eu quero mencionar com você, que fala sobre isso. Salmos 34, versículo 20, o salmista diz o seguinte: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ou seja, se você percebeu, se você prestou atenção na reportagem, e aquilo que eu tinha comentado lá no começo, nós falamos sobre isso, os ossos ficam quebradiços. Mas olha o que Deus fala aqui através do salmista. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E aí no versículo anterior, que é o 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor
os livra de todas. Então você vê que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer, né, muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Então você vê que uma doença que aos olhos humanos, ela não tem cura, Deus, ele cura. Deus, ele restaura. Imagina restaurar os ossos, né? A restauração dos ossos, a restauração de uma cartilagem, a restauração, né? Nós vemos aí quantos milagres, pessoas que, né, não só os milagres que a Bíblia nos mostra, mas diante dos nossos olhos, quantas pessoas já foram curadas. Nós vemos nas reuniões do missionário R.R. Soares, quantas pessoas são curadas, né? Pessoas que não conseguiam nem levantar o braço para pentear o seu cabelo, pessoas que não conseguiam andar direito, né? Pessoas que vêm sofrendo com esse mal há tanto tempo. Mas a Bíblia nos informa que o Senhor guarda todos os nossos ossos e não deixa com que nenhum deles se quebre. Olha que coisa linda. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Então você que talvez nesse momento esteja enfrentando a mesma coisa que a dona Juvita enfrentou, nós vamos ver aqui como a dona Juvita reagiu a tudo isso, como ela quando ela teve a notícia, né, do que estava acontecendo, quando ela teve o diagnóstico dessa doença sobre a sua vida, como foi que ela reagiu? A gente sabe que um milagre aconteceu, mas como foi que a dona Jovita reagiu? Pode ser um exemplo para você também, que está nos assistindo e também esteja enfrentando a mesma coisa. Eu quero aqui ver mais um pouquinho da história dela. Presta atenção. Só que não tinha cura aquilo lá, que a única coisa que ele poderia fazer era pegar e dar um remédio para aliviar a dor. A dor parece que não passava, então eu ficava mais deitada. Então quem fazia as coisas era ele, né? Eu chorava. Então você vê que a dona Juvita, ela até andava, mas com a ajuda de um andador, um suporte, né? Ali, de alguma forma, ainda tendo dificuldades. Não era algo completo, não era uma cura, né? Então, nós vimos ali no vídeo, né, que o marido ajudava, e já são pessoas de idade, né? E nós vemos que mesmo assim ela não teve aquela coisa, não foi a cura, né, completa. Então, presta bastante atenção. Inclusive, eu queria aqui ouvir a palavra de um doutor, de um especialista, para falar mais um pouquinho sobre o assunto, sobre essa doença chamada osteoporose. Presta atenção. Eu sou Débora Guiar, sou reumatologista. A doença, ela é classificada pela OMS pela densitometria óssea. Quando a gente tem um T-score menor que 2,5, vocês quando recebem a densitometria vai ter a classificação da osteoporose, e ela é classificada como grave quando tem fraturas, que é o grande e principal problema da osteoporose. Então é uma doença silenciosa em que a gente precisa fazer rastreio, o ginecologista pede, o clínico geral, o geriatra e o reumatologista, né, um médico especialista em osso também faz essa solicitação de densitometria óssea para o rastreio dessa doença silenciosa que tem um grande desfecho de gravidade, que é a fratura. A osteoporose em si não leva ao óbito, mas as complicações, principalmente fratura do fêmur com pneumonia e infecção urinária, podem levar a óbito sim, tá? Então, o mais importante, a mensagem mais importante na osteoporose é que nós devemos prevenir, né? Rastrear em pacientes, principalmente mulheres próximos da menopausa e outros que tenham fatores de risco. Também é importante a gente falar que fumam, que tem artrite reumatoide, que é outra doença reumatológica, que usam glicocorticoides de longo prazo, ficaram acamados. Então, precisa fazer uma procura dessa medicação, da doença, para a gente prevenir e não levar ao óbito e todas as complicações necessárias. A doutora Débora aqui nos deu informações importantíssimas, né, de como lidar com essa doença, como tratar dessa doença, e é óbvio, né? É muito importante, até porque você que talvez está nos assistindo, pode ser que você esteja sendo acometido por esse mal.
Então, o que a doutora Débora falou aqui para nós é muito importante. Nós precisamos dessa ajuda, sim, médica, né? Essa ajuda da ciência para nos orientar a como devemos agir diante dessa situação. Mas não esquecemos, né, que a princípio nós temos o médico dos médicos, aquele que faz grandes milagres, que continua operando. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então, ele tem feito grandes maravilhas na vida das pessoas. Eu já vi pessoas que se queixavam, né, de muitas dores no joelho, né, sendo curadas. Pessoas que o médico tinha dito que a pessoa não tinha mais aquela cartilagem, né, ali do joelho, ali entre os ossos, e ali foi restaurado. Eu já vi pessoas, né, que tinham os membros mais curtos, né, do que o outro, né, tendo a sua, vamos dizer, os seus ossos ali sendo restaurados. Então, para o nosso Deus não há impossíveis. Tá? É muito importante a gente sempre destacar isso. Eu quero agora compartilhar com vocês também os casos curiosos. Nosso amigo Anderson vai falar um pouquinho mais aqui para nós sobre esse assunto. Preste atenção. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre mulheres que enfrentam um problema de osteoporose. Uma pesquisa realizada por uma universidade federal resolveu fazer um teste, uma pesquisa, colocando um grupo de mulheres selecionadas para fazer a famosa musculação. E durante os treinos, eles irradiavam uma luz ultravioleta para que as pernas dessas mulheres recebessem aquele calor da luz. Depois das pesquisas, a metade que utilizou a luz não teve perda de massa óssea. Já a outra metade teve uma redução de 2,5%. Isso tudo por conta da radiação. É interessante que, além de proteger os ossos e fortalecê-los, ainda ajudou a combater as famosas celulites. Curioso, não? Muito curioso mesmo. Né? Então, você vê que essa luz, né, infravermelha, ela ajuda, né, bastante. Então, é importante, né, a gente ver, né, o que a ciência também tem feito para ajudar aí as pessoas que têm enfrentado o mesmo problema. É sempre bom a gente destacar que você que está nos assistindo, você sempre vai aqui ouvir uma palavra de fé, para que você possa vencer os obstáculos. Sim, você precisa da ajuda médica, você precisa desse auxílio, você tem que ir no médico, isso mesmo. Mas você vê que essa doença, né, como nós vimos anteriormente, ela vai sendo tratada aí com alguns remédios e a pessoa não tem cura. Ou seja, o resto da vida a pessoa ela vai ficar tendo esse auxílio dos remédios. Mas com a cura divina, com o poder do nosso Deus, você não vive dependendo de remédios. Né? Eu já vi pessoas que, numa época como essa que nós estamos, né, na época do inverno, a pessoa ela reclama muito de dores, né? Reclama muito de dores nos ossos, porque o tempo muda. Então a pessoa diz, olha, quando o tempo muda eu também começo a sentir dores. E olha, dor nos ossos, eu, graças a Deus, nunca senti, mas deve ser uma coisa horrível. Quem passa por esse tipo de problema é que sabe. Então tem pessoas, eu já atendi pessoas na nossa igreja, a pessoa, pastor, dá até para dormir, vira para um lado, vira para o outro, tenta de uma forma, tenta de outra, muda de posição e tal, mas não acontece, não melhora. Então, é bem complicado mesmo. Mas nós estamos vendo a história da dona Juvita e nós vimos aqui, né, o começo, nós vimos ali também um trecho onde a dona Juvita ainda não conseguiu, né, aquela cura completa. A gente sabe que Deus vai agir. Eu estou curioso para saber o que Deus fez. Vamos aqui, né, na conclusão desse testemunho de fé da dona Juvita e nós voltamos já.
Aí descobrimos que o missionário estaria aqui em Curitiba. Leí se esforça mais um pouco e leva a esposa ao culto com o missionário R.R. Soares no dia 5 de outubro de 2022. Eu fui com aquela fé que eu ia voltar sem o andador. Fez a oração, eu vi que daí ela já pegou, já se animou, ela já andou sem o andador. Antes ela não conseguia fazer. Vai andando agora com ele assim, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Vai andando mais rápido, é só tá com muito medo. Para com esse medo aí, vai andando mais rápido. Agora meia volta, vira para lá. Isso. Agora só vai dar passos, ele vai ficar atrás. Qualquer coisa segura a senhora, esse homem é forte, hein? Vai andando sozinho agora, vai andando, sem ninguém parar na senhora. Você fica de olho nela. Isso. Pode andar mais rápido, você está com muito medo. Vai andando, vai perdendo o medo aí. Jesus está dando a vitória para a senhora. Com a graça de Deus, ela veio sem o andador e de lá para cá não usou mais. Eu falei que eu ia receber a bênção e fui mesmo e recebi a bênção. Hoje ela já caminha normal, já faz tudo, as coisas de casa. Jesus fortaleceu as minhas pernas, meu corpo, tudo. De lá para cá não se queixou mais nada. Só a alegria mesmo, só a graça. Não perdemos a viagem de ter ido para a igreja, não. Recebemos uma bênção maravilhosa. Glória a Deus. Olha aí, a dona Juvita recebeu uma grande vitória. Ela ficou curada completamente da osteoporose, algo que pode acontecer com você também. Presta bastante atenção, nós vamos fazer uma oração agora e eu gostaria de apresentar o copo com água junto com você, tá? O meu já está aqui do meu lado. Vou pegar aqui para que possamos juntos fazermos essa oração, ok? E vamos colocar a nossa fé em Deus. Vamos confiar que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que fez na vida da dona Jovita, também na sua vida. Lembre-se da palavra, Salmo de número 34. É Ele que guarda todos os nossos ossos e não deixa um deles se quebrar. Salmo de número 34, versículo 20. Ok? Guarda isso no seu coração. Isso mesmo. O pessoal me lembrou. Versículo 19 também. Ok? Então você lê os dois ali, está tudo certinho. Vamos falar com Deus? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu apresento esse copo com água e junto, meu Deus, essas pessoas que também oram. E eu peço ao Senhor, faça um milagre na vida de cada uma delas, curando, libertando de todo mal. Seja não só da osteoporose, mas de todo e qualquer tipo de luta e problema que esta pessoa estiver enfrentando. Eu oro e abençoo esse copo com água em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido. E nós temos reuniões segunda-feira, 8 da manhã e às 19 horas. Nós temos quarta e sexta-feira, 3 horários, 8, 15 e 19. E no domingo, às 8 da manhã e às 17 horas. Ficamos bem na zona central do Rio de Janeiro, ok? E você também pode acompanhar o Palavra Urgente. Aqui o pessoal vai colocar, tanto no YouTube, quanto nas redes sociais, né? O Instagram, Facebook. E você pode acompanhar também, né? Nas redes sociais aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui e eu quero compartilhar com vocês agora essa canção com a Karina Santos. Um abraço e fiquem com Deus. Fundamento é algo construído, é algo de valor em uma estrutura. Sem ele nada pode se manter estável. Na vida é da mesma forma. Para se manter firmado, é necessário estar em Deus fundamentado. Deus é o maior construtor, artista e até pintor.